Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Hoje nosso assunto é economia do Rio Grande do Norte. Nosso convidado é o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Wellington Duarte. Professor, seja muito bem-vindo ao RN em Debate. Tá, boa tarde, obrigado pelo convite. Professor, qual o quadro econômico hoje no Rio Grande do Norte em linhas gerais? Nossa economia anda bem, anda mal, mais ou menos, está estagnada? Na verdade, a economia do Rio Grande do Norte gera uma preocupação muito grande entre aqueles que a estudam. Nós estamos vendo, recentemente, inclusive, tivemos o fechamento de uma fábrica em Santa Cruz, Santo Antônio, desculpe, da Alpargatas. Então, a economia do Rio Grande do Norte já vem patinando há alguns anos e com essa seca ficou exposta toda a fragilidade da nossa economia. Uma baixa produção industrial, a gente importa quase tudo que consumimos em termos industriais, e uma economia pautada quase que unicamente pela exportação de frutas, que em termos de concorrência capitalista é muito pouco. Uhum. Então, esse é o quadro hoje atual, né? Nossa economia, ela poderia estar mais desenvolvida em quais segmentos, na sua opinião, e por que não estamos com esses setores desenvolvidos? Olha, eu acho que isso aí caberia também uma discussão a respeito de como se formou a economia do Rio Grande do Norte. Nós já tivemos uma economia bastante industrializada. Nós tivemos na década de 70, Natal era um polo industrial. E isso se perdeu ao longo do tempo. Eu acho que o que faltou aqui no Rio Grande do Norte foi uma visão de Estado, no caso do Rio Grande do Norte, uma visão de governo, sobre o que realmente o Rio Grande do Norte como o Rio Grande do Norte poderia se desenvolver. Então, durante 20, 30 anos, você apostou em determinados setores que, apesar de gerarem bastante emprego e ter uma participação no PIB, eles não produzem o principal, que é o valor agregado. O Rio Grande do Norte precisa, qualquer país, ou estado, ou espaço de acumulação capitalista, precisa de mercadorias. Qual é a mercadoria que o Rio Grande do Norte produz hoje em termos de alto valor agregado? Então, não existe. Então, você parte desse pressuposto. Basta olhar a balança comercial do Rio Grande do Norte. Uhum. A gente importa bens de capital. Sem bens de capital, na minha opinião, não tem como se desenvolver uma região. Perfeito. O senhor falou em bens de valor agregado, e nós temos aí o projeto do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que visa justamente trabalhar com essa questão de criar um polo industrial no entorno que produza justamente bens com valor agregado para que possam ser escoados através de via aérea. Qual a sua opinião sobre esse projeto? Olha, na verdade, o aeroporto foi uma construção importantíssima. Ela vai mudar a feição daquela região nos próximos 10 anos. O problema é o seguinte, na hora da construção do aeroporto, qual foi o projeto industrial que foi feito de agregação para chegar junto a esse aeroporto? Porque você fazer um aeroporto como escoador de carga é perfeito. Agora, o que é que a gente vai exportar? Como a gente vai implantar essa indústria? Que tipo de ação nós vamos desenvolver? Porque é preciso saber o seguinte, há um esgotamento da guerra fiscal. Que é um instrumento que os estados tinham para trazer e atrair indústrias. Só que você percebe muito claramente que nos últimos anos há um esgotamento desse tipo de ação. Uhum. Qual é o tipo de ação que o governo estadual pode... Até tem que dizer o seguinte, o estado do Rio Grande do Norte, o indutor da economia é o estado. Sempre foi, não mudou o perfil, a estrutura produtiva do Rio Grande do Norte é muito fixa, ela não é muito volátil. Se você pegar a produção do Rio Grande do Norte na década de 50, 60 e agora, ela não mudou muito. Então, ela não tem mobilidade. Uhum. Caberia fazer com que o agente indutor fizesse essa mobilidade que se tentou fazer no início da década de 70, com reflexo na década de 80, mas não deu certo. Na minha opinião, faltou aí o indutor maior tomar essa atitude. E nós perdemos uma grande oportunidade e não soubemos utilizar bem o instrumento fiscal, né? Diante de outros estados que utilizaram bem e conseguiram formar seus parques industriais. A política fiscal ela tem que ser feita com inteligência. Uhum. Não basta você ofertar benefício fiscal, mas ofertar para quem? Uhum. Ofertar o quê e com que objetivo? Perfeito. Então você precisa ter... O que falta no Rio Grande do Norte, na verdade, eu já disse isso uma vez, é planejamento. Os órgãos de planejamento do Rio Grande do Norte inexistem do ponto de vista dinâmico. Não existe nem nas prefeituras e muito menos no governo estadual. É lamentável isso aí. Professor, estamos em plena campanha eleitoral. Os candidatos ao governo do estado têm uma imensa responsabilidade em trazer aí uma alternativa de desenvolvimento para o Rio Grande do Norte. Como professor de economia e como estudioso do tema, o senhor obviamente acompanha
as propostas e os programas. Que análise o senhor faz das propostas, pelo menos, dos dois principais candidatos hoje, segundo as pesquisas, o Henrique Alves e o Robinson Faria, no que diz respeito a desenvolvimento econômico? Eu acho que os dois programas são muito modestos. Eles não expressam a necessidade que nós temos de desenvolver esse Estado. Por quê? São programas que revelam o nosso problema, são programas que partem de um pressuposto que nós precisamos melhorar, mas são programas genéricos. Se você abrir os dois programas, são programas que tratam das questões como área da educação e saúde, como todos devem ser tratados. Ninguém pode ser contra a educação nem contra a saúde. Então, você dizer que é a favor da saúde e a favor da educação é um pressuposto. Agora, como você vai fazer isso? Que proposta concreta, em termos financeiros, orçamentários, você vai fazer isso? Quanto do orçamento você vai destinar a esse setor? Não consta isso. Não consta. Então, assim, claro que você pode dizer, não, mas isso é um programa de princípios e de intenções. Mas, olha, o programa de princípios e intenções nós estamos vivendo, basta abrir o plano plurianual do atual governo. Quase nenhum foi cumprido. Então, eu acharia que as duas candidaturas deveriam ter sido mais ousadas. Em termos de programa, se você olhar, claro que os discursos são outros. Né? Nas entrevistas, os candidatos eles têm mais algo a dizer. Mas eu acho que as equipes econômicas e sociais desses dois programas foram muito modestas e muito pouco ousadas. Isso é preocupante na sua avaliação? Por quê? Eu acho preocupante porque nós temos um sistema político aqui no Rio Grande do Norte atrasado. O nosso sistema político é anacrônico, ele não se baseia em ideias, em programas, ele se baseia em interesses de sistemas. Tanto é que no Rio Grande do Norte a palavra partido é uma palavra quase que esquecida. Você fala muito em sistemas, em grupos, em famílias. Que tipo de ideia e projeto de Estado tem um grupo ou uma família no poder? Agora, se você tem uma aliança de partidos que tem uma proposta de desenvolvimento concreta... Conteúdo programático. Vamos fazer isso. Nossa meta é que o Rio Grande do Norte cresça X%. Aí seria outra coisa. Então, apesar de eu ser um profundo otimista com relação à economia, mas eu acho que a gente precisa mudar esse paradigma político do Rio Grande do Norte, porque a economia é um reflexo da política e vice-versa. Na questão da infraestrutura no Estado, qual a avaliação que o senhor faz da infraestrutura que o Rio Grande do Norte tem hoje e qual seria a ideal para que nós pudéssemos atrair mais investimentos? O problema de escoamento de produção é uma coisa tão antiga quanto a própria história do Rio Grande do Norte. Eu sou professor de formação econômica do Rio Grande do Norte e a gente, quando vai analisar o século XVIII e XIX, a gente encontra exatamente isso, os grandes problemas de locomoção e escoamento de produtos. O Rio Grande do Norte é uma economia, ao meu ver, que ela é desarticulada. Você tem três espaços econômicos estanques, o litoral, a região metropolitana, o Seridó e o Alto Oeste. Se alguém me disser aqui que existe uma articulação entre essas três regiões econômicas do Rio Grande do Norte, para você criar um espaço de acumulação de capital, eu ficaria satisfeito de saber onde é que está. Então, se você não tem um projeto para o Rio Grande do Norte, mas você tem projeto para regiões, fica difícil. Você só pode montar um projeto para o Estado se você tiver uma integração das três regiões. E atualmente você pode observar, você tem um plano para o Alto Oeste, Seridó e região metropolitana. Se você juntar os três, não vai dar um certo equilíbrio. Então você não tem planejamento. Como é que eu vou planejar o Rio Grande do Norte daqui a 5, 10 anos? A gente não faz esse planejamento. A gente planeja para 4 anos. Isso aí não é planejamento. Mas nesse aspecto da integração regional, qual seria a alternativa, professor? Olha, eu vou remar contra a corrente. Se você não tem um sistema ferroviário, o sistema ferroviário é importante porque ele baixa os custos de transporte de forma bastante formidável. O custo de transporte do setor ferroviário é muito grande. Mas também políticas de atração. Essas políticas de atração, você tem que sentar com os planejadores, os economistas, os políticos e firmar um pacto de desenvolvimento que não seja só pacto de palavras, porque nos últimos 10 anos o que é que a gente vem vendo no Rio Grande do Norte? Fala-se muito em pacto, nós vamos fazer um grande pacto e 6, 7 meses depois esse pacto já se diluiu. Vamos fazer o seguinte, o Rio Grande do Norte precisa crescer 5% ao ano. O que é que nós precisamos fazer para que o Rio Grande do Norte cresça 5% ao ano? E em que setores? Na indústria têxtil, na indústria de confecção, calçados? Tem que fazer isso. Se não fizer isso, você vai ficar sempre na política de intenções. Então você tem que sentar com as pessoas que são especialistas na área. Eu acho que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem curso de gestão de políticas públicas, na área de administração, tem esse cabedal. Eu acho que essa integração
Ela é uma necessidade, mas é uma necessidade que nunca é satisfeita. Se usa muito pouco a Universidade Federal nesse tipo de coisa, de fazer uma grande discussão séria, e inclusive relacionada ao bem-estar da população, para fazer crescer o Rio Grande do Norte e crescer com distribuição de renda, porque também crescer só não adianta. Né? E teremos demanda para viabilidade econômica, melhor dizendo, para a implantação de linhas férreas no Rio Grande do Norte? A produção do Rio Grande do Norte não seria baixa para garantir o retorno financeiro de um investimento tão alto como a construção de linhas férreas? Olha, o Rio Grande do Norte, primeiro que as linhas férreas do Rio Grande do Norte são velhas, são completamente obsoletas. Você precisaria, as que existem, precisariam ser melhoradas. Já começaram a fazer aqui no Natal. O que nós temos que... No caso de linhas férreas voltadas para o transporte urbano. Agora, na área de carga, você precisa saber o seguinte, o que é que a gente está produzindo lá em Jucurutu, em Parelhas? Minério de ferro. Minério de ferro. Como é que é escoado isso hoje em dia? Vai para onde esse escoamento? Por carretas, nas estradas, até os portos. Pois é, então eu estava lendo uma reportagem sobre as estradas rodoviárias, que o custo de manutenção das estradas rodoviárias é muito alto, porque o peso das carretas é muito grande. Então você tem um custo de manutenção de rodovias alto. Então você desvia de um setor para outro. Se você melhora o escoamento via linha férrea, você folga um pouco as estradas. E aí você tem o chamado custo Brasil, né, que o pessoal gosta tanto de falar nesse custo Brasil. A gente precisa estabelecer um custo RN também. Perfeito. Professor, na questão portuária, eu gostaria de insistir, porque temos, com essa sua proposta, pelo menos 3 em debate aqui no Estado. A Coderne tem um projeto de construção de um porto na margem esquerda do Rio Potengi, que seria a ampliação do atual Porto Natal, Coderne, governo federal. Isso. Políticos do Estado têm uma proposta de construir um novo porto graneleiro ali em Porto do Mangue. Haveria uma falha geológica que permitiria a construção dessa nova estrutura naquela região. O senhor já defenderia a construção de uma estrutura portuária em Guamaré. Explique por que essa sua defesa e por que não as outras 2 alternativas. Olha, no caso daqui do Porto de Natal, você tem um problema ambiental muito grande. Construir na área lá que está sendo proposta, eu vi o projeto, inclusive, que é muito bom, por sinal. Embora seja em área degradada já por antigas salinas. É degradada, né? Mas se você fizer esse porto lá, você acaba com aquela área. E os ambientalistas, com certeza, não vão gostar muito dessa ideia. É um custo de R$1 bilhão. O Porto do Mangue e Guamaré, a minha defesa de Guamaré é porque você tem uma estrutura prévia de escoamento já pronta ali, uma mini refinaria ali. Então você já tem um potencial de carga ali, pronto para ser abastecido. E é uma área que, se você for tratada com devido respeito para o meio ambiente, é uma área que está praticamente virgem em termos de portos. Então, e também não é tão longe da principal região principal região do estado, que é a região metropolitana de Natal. A minha defesa é essa. Claro que você vai ter que ponderar os outros condicionantes dessas 3 propostas, mas o problema é só um: você precisa de um porto para escoar. E hoje não temos. E hoje não temos. Perfeito. Professor, turismo, nós sabemos que é um dos segmentos mais importantes que nós temos na nossa economia, em termos de geração de emprego, renda, de movimentar toda uma cadeia. Qual a avaliação que o senhor faz hoje a respeito desse segmento, né, e que potencial o senhor enxerga ainda de crescimento para a área? Olha, o turismo ele produz renda, ele não produz produtos, então a gente tem que partir por aí. Obviamente que o setor serviço hoje é quase 70% do PIB do Rio Grande do Norte e do Brasil, do mundo. Agora, a pergunta é, qual é a proposta, qual é a ação, qual é a atividade atualmente do governo estadual e dos governos anteriores realmente voltada para o turismo? Fazer propaganda? Você mostrar o Rio Grande do Norte suas belezas? Isso aí mas todo mundo faz. Qual é o diferencial que existe para atrair turismo para o Rio Grande do Norte? Que tipo de turismo? E ao definir o tipo de turista que você quer, você vai atrás desse turista? Você sabe de alguma proposta nesse sentido? Porque você tem as propostas do governo federal que a gente se acopla a elas e parte aí. Você teve a Copa agora e qual foi a grande expectativa? Você tem propostas de segmentos, como por exemplo a BIH, que muitas vezes na inércia do governo, em ter uma parceria efetiva, terminam tomando iniciativas para promover workshops em outros estados, etc. Isso
para quem é indutor de economia, porque nosso capitalismo é muito fraco, nós não temos grandes empresas aqui no Rio Grande do Norte. O indutor seria o Estado deveria prestar o suporte e ser agressivo em termos de atração. Qual é o turista que gasta mais? E aí você vai atrás desse turista. Vai atrás de forma planejada. Ok. Professor, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação hoje aqui no RN em Debate. Fica à vontade, eu estou à disposição de você e dos telespectadores. Obrigado, professor. Ficamos por aqui hoje e até amanhã. De segunda a sexta, a partir das 18h30, você assiste o programa Jornal do RN.